Oi, amigas e amigos, né? Vai que tem homens aí, mas eu nem sei se tem, eu vejo mais mulheres. Nesse meu daily de tentante, que eu vou gravar agora pra vocês, vai ser sobre que nesse ciclo que eu fiz o teste Clear Blue de ovulação, não deu certo. Não é que o teste esteja errado. Vocês viram aí no outro vídeo que deu carinha feliz, né? O teste deu carinha feliz, deu 2 dias de carinha feliz, né? Meu LH estava alto 2 dias, só que a gente não sabe qual foi o dia que a ovulação, né? Que o óvulo desceu, se ele realmente desceu, a gente não sabe. Eu não sei porque eu não tenho. Tem que ter acho que tem, não sei se tem acompanhado, deve ter acompanhamento, né, de ovulação e tal, com câmerazinha, ultrassom, sei lá, não sei. Mas enfim, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Fiz o teste, eu não sabia fazer teste de ovulação. Eu sou uma tentante, que eu tô assim, a gente tá tentando. Mas eu não tava aquela tentante fazendo teste de ovulação, eu não tinha ido no ginecologista, o Vitor não tinha feito exame, a gente não tinha passado em médicos, a gente não tinha feito nada, assim. A gente tava indo e tal, fazendo, só que o Vitor fumou muitos anos. O Vitor fumou durante dos 15 anos dele até agora. Quando a gente tava começando a nos conhecermos, ele me pediu assim, ó, eu tava fumando, né, ele fumava assim, muito. Ele tava fumando e virou pra mim e falou assim, ó, isso aqui é uma das coisas que eu quero que você me ajude a parar. Aí eu, ok. Aí teve um dia 29 de julho, o Vitor, ele sempre fumava aqui, na sacada aqui, naquele cantinho bem específico, naquele cantinho, ele fumava, assim, demasiadamente, muito, ele fumava muito, eu lembro que era muito aquele paeiro, sabe, aquele cigarro de palha. E dia 29 de julho, eu lembro certinho, madrugada de 29 pro dia 1º de agosto, ele teve, não é, a câmera tava balançando, ele teve uma crise de pânico, ele não sabia que ele estava tendo uma crise de pânico, e não sabia que ele estava tendo uma crise de pânico devido ao cigarro. O pessoal tá balançando, gente. Devido ao cigarro, né? E nisso, a gente procurou, né? Ele passou no médico e tal, tomou medicamento para parar de fumar. Parou de fumar, graças a Deus. Agora a gente tá em dezembro, ele não fuma desde essa data. Vamos pôr aí dia 1º de agosto, né? Dia 1º de agosto, você tem uns 5 meses aí que ele tá sem fumar. E aí o que aconteceu? Nesse tempo a gente tava fazendo sem nenhuma. A gente já queria, eu já queria ter filho e tudo. Ele também queria, ele já tem um filho, mas ele teve quando ele tinha 24 anos, né? Ele tá com 33, então é diferente aí. Então, a gente já tava tentando e tal. E aí, passou-se, quando foi em outubro, eu engravidei, né? Perdi o bebê. Eu nem, assim, não tinha, igual eu falo todo vídeo, eu não tinha nenhum teste de gravidez, eu tô cheia de teste ali. Não tinha um teste de gravidez, assim, eu não tinha nenhum teste de gravidez, assim, em casa pra fazer, etc e tal. Eu já tava com a minha menstruação atrasada há alguns 3 dias já. E eu fiz o teste, 3, 4 dias, mais ou menos, estava atrasado, eu fiz o teste. Que a gente conseguiu, né? Eu acredito porque ele tinha parado de fumar e tal. E nesse mês de outubro, a gente ia viajar nessa semana que eu descobri, por isso que eu fiz o teste, pra eu saber se eu poderia beber ou não. E aí, depois da viagem, eu ia passar na ginecologista.
ver se estava tudo bem com meus ovários, se estava tudo certo, se eu tinha algum problema, Beleza. Aí calhou de acontecer tudo isso, eu falei, aí eu já tinha que ir na médica, que eu já tinha agendado mesmo e tal. Fui, fiz meus exames, fiz tudo, gente. Eu sei que tem alguns outros exames que tem que fazer, mas eu acho que tem que dar uma olhada assim, mas depois que eles não são baratos. Por exemplo, o antimuleriano é tipo uns R$ 300 aqui na minha cidade. Tem um outro, eu não tenho SOP, eu não tenho mioma, eu não tenho nada no meu endométrio super bem, meus ovários super bem, meus folículos super bem, tudo super bem. E aí eu falei assim, Vitor, tá tudo bem comigo, agora você vai ter que fazer espermograma. Vitor foi lá, marquei espermograma pra ele fez espermograma. Mas o espermograma dele deu bom, normal. A questão dele é que a quantidade de esperma dele é uma quantidade normal, entendeu? Ele tem 20 milhões. E eu não lembro aqui de cabeça quanto, não tem ele aqui, só tem em PDF. E aí, o problema dele é que assim, a quantidade de esperma dele, quer ver? Eu tirei, tem uma conversa aqui, quer ver? A quantidade de esperma dele... Ai, gente, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. O esperma dele está muito bom. A única coisa que pode melhorar é a concentração, que é a contagem, né? Está dentro do normal, mas não no limite baixo do ideal, né? Motilidade e morfologia estão ótimas, acima do necessário para fertilidade, ou seja, ele é fértil, uma pessoa fértil, só que a quantidade de esperma que ele tem tá pouca, né? Vamos dizer assim. Não tem nenhum problema, não tem nada a mais, só a questão da contagem mesmo, que pode ir, né, dar uma debilitada pra engravidar e tudo. Mas enfim, no dia que meu exame de ovulação, eu nem sabia fazer exame de ovulação, eu tinha comprado um de fitinha, fiz, eu não sabia, gente, não tinha ideia de nada, eu gastei o teste à toa. Fazia lá, não sabia fazer, achava que tinha... Gente, nada. Aí eu fiz esse da Clear Blue, que é caro. Tive que comprar dois, que eu tive problema. Fiz errado lá. E aí eu comprei o da Clear Blue. Fiz da Clear Blue, entendi como que funciona. Por quê? Quando você tá com LH alto, é o que a sua ovulação vai vir dentre 16 a 24 horas, entendeu? E aí eu comecei a fazer no meu 8º dia do ciclo até 15º dia, 15º, sexto dia por aí, que foi quando meu LH baixou. Então eu fiquei um tempão fazendo, né? Então eu entendi como é que funciona, como que tem que ficar as listrinhas. Por exemplo, se eu comprar um de fitinha hoje pra ver, eu consigo saber fazer ele. Por exemplo, eu não vou começar a fazer lá no 8º dia do ciclo, eu vou começar a fazer a parte, por exemplo, assim, um dia antes que marca a minha ovulação no meu ciclo, no meu flow, que eu sigo o flow. É muito importante você ter uma base de um ciclo de um aplicativo, ou então você ir fazendo o seu calendáriozinho na mão mesmo, né, da parte de que começa a sua primeira menstruação. Eu não sabia nada disso, gente. Eu não sabia nada disso, nada. Tô aprendendo agora, ou seja, então praticamente a gente tá tentante aí de outubro, novembro, é agora, dezembro, uns 3 meses, né, que eu tô aprendendo as coisas, tô aí na tentativa mesmo. Só que esse mês mesmo que não veio, eu fiquei muito mal, que eu tava tão ansiosa, eu tava muito ansiosa. Eu gravei até um vídeo, vou soltar pra vocês, que eu levei um tapa na cara de um médico, dele falando, cara, pra que vocês ficam fazendo teste dias antes, 6 dias antes, aí depois passa, chega a menstruação desce, e era uma gravidez
química e você perde porque aconteceu isso comigo, mas eu descobri não foi antes, foi durante, e eu perdi 2 dias depois. E é horrível, é péssimo, e foi depois disso. Mas eu acho que nada é por acaso. Isso aí aconteceu para que insight, bora. Você quer ter filho, tá na hora, vamos começar? Então vamos aprender e vamos seguir a vida. Pra mim, isso foi um insight. No tanto que eu nem choro mais, assim, eu sinto que eu perdi um filho, eu sinto que era uma filha, eu sinto que eu perdi uma filha, tinha um nome, pra minha filha e meu filho a gente já tem nome já. Então, assim, eu sinto isso e eu tenho fé em Deus que não vai acontecer de novo, que a próxima que vier vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Mas dessa vez não deu certo. E a gente não foi porque não fez do dia que deu, né? Não, a gente fez eu ovulei dia 25, 26. Não, meu teste deu 25 e 26 alto e deu pra que eu ovulasse até 2 dias depois. Ou seja, eu iria ovular dia 27 ou dia 28. Ou poderia estar ovulando. É muita confusão. Sim. Mas aí a gente tentou dia. Olha pra você ver, a gente tentou dia. A gente tentou no dia 23, 25, antes de eu ter o positivo, a gente tentou. Depois que eu tive o positivo no teste, a gente tentou dia 26. A gente tentou no dia 27, que era a provável ovulação, só não tentou no dia 28, né? Que poderia ser uma outra provável ovulação. Mas é porque a maioria das pessoas, elas só fazem, tipo assim, no dia ali. Naquele dia ali, deu carinha feliz, fez aquele dia. O certo é você fazer naquele dia e no próximo dia, né? Ou até o terceiro dia você fazer também. O certo seria. Enfim, gente, mas ninguém dá conta, né? E o Vitor, eu faço comida, minha comida é uma comida tem carboidrato, proteína, tudo certinho. Eu não faço uma comida muito gordurosa, eu faço uma comida normal e tal. E o Vitor não tá tomando as suplementações certas, sabe? Por exemplo, o ômega, que eu tomo ômega há muitos anos, todo mundo tem que tomar ômega, porque a gente tem déficit de ômega. Eu fiz meus exames, tá tudo certinho. A médica falou que a minha questão é muita questão de ansiedade que eu fico. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um remédio que chama Androgen, eu acho, é esse mesmo nome. Aí vem uma concentração inteira de medicamentos, ele não é barato, de suplementações para ele tomar. Se nada der certo dessa vez, eu falo assim, não, Vitor, você vai ter que passar no endócrino. Ele falou que vai passar, mas ele é enrolado demais, né? E ainda mais que a gente vai mudar, ter essa confusão toda, então, assim, vai demorar um pouco. Então, até enquanto isso, agora eu vou tomar o Clomid. Vou tomar Clomid, são 5 dias que você tem que tomar o Clomid, que foi uma prima minha que é casada com meu primo, que me falou assim, toma Clomid, não me ajudou demais, não sei o que, né? Mas assim, pelo que parece, eu estou bem fértil, normal, não sei, talvez meu óvulo não tava maduro, etc. Eu também não tô nova, né? Tô com 32. A taxa até muda de quem tem 31 a 35 e de 30 pra baixo muda. É diferente, mas enfim. Tem gente que fez o teste lá assim um dia antes, já deu carinha feliz, foi lá, fez o menino e deu. Mas é porque a pessoa talvez tenha uma rotina muito melhor do que a do Vitor, né? Gente, quem é tabagismo, o tabagismo, ele acaba com a fertilidade do cara, tá? Acaba mais até do que tomar aquelas coisinhas lá, veneno que chama, pra ficar forte. E aí, ele também já tomou ciclo
né? Acho que foi há uns 2 anos atrás, ele fez ciclagem desses. Como é que chama? Bomba, né, gente? Bomba. Então, assim, mas tá tudo bem, mas só tá faltando essa questão aí de melhorar a quantidade, né? Que acho que tem que melhorar aí na alimentação, que vai ter que ser essa suplementação que ele vai ter que vai ter que tomar. Aí o negócio tá pra chegar e ele vai tomar, né? Aí vamos ver o que vai dar. Agora esquecer, ficar de boa. Eu tô tão desanimada que eu tô tipo assim, gente, eu nem sei nem qual dia que eu vou tentar fazer, porque geralmente é do 14º a 18º que desce a ovulação. Nesse meu caso, a minha ovulação veio tardia, né? Passada, ciclo passado. Agora nesse ciclo eu não sei. Eu não sei se eu vou comprar o teste de tirinha, vou comprar só de tirinha pra fazer e testar, ver se qual que é o dia. Ou se durante lá no aplicativo eu tô no meu período fértil, eu faço dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E fazer isso. Não sei se faço isso. Acho que é melhor, né? Não vou ficar tão ansiosa. Porque eu fico ansiosa. Eu sou muito ansiosa desde criança. Fui uma criança ansiosa, mas no ano de 1900 e bolinha ou 2000, isso não existia. Era menina desesperada demais, que minha mãe chamava. Mas aí é isso. Então não deu certo, não foi nesse ciclo. Quem é tentante sabe, entende como é que é. Eu sempre tô acompanhando aí muitas tentantes no YouTube, fico vendo tentantes. Então, mas eu acho que isso aí é um propósito, porque no dia que eu tava muito, muito ansiosa, que eu fiz um teste de 6 dias na quinta-feira, gente, meu aplicativo nem tava para aquele modo engravidar, tava no modo normal. Eu mudei agora, eu mudei quinta-feira, quarta-feira. Na quarta-feira, na quinta-feira. Aí quando eu mudei, na quinta-feira ele tava me mandando fazer um teste. Aí eu fui lá e, gente, não tem nada, não tem risquinho, não tem nada. Porque, gente, geralmente, você realmente não vê nada, né? Mas pelo menos um trenzinho ali tem que dar uma coisinha se você já estiver grávida, sabe? E não tava dando, mas eu já tava. Aí eu tava cheia de teste aqui, um monte de coisa que eu já tinha feito. Então, que desespero. Eu juntei tudo, joguei tudo fora. Isso na quinta-feira que eu fiz o teste, não deu nada. Aí na sexta-feira eu comprei um teste de 6 dias de atraso. E antes da menstruação vir, né? Não apareceu nada. Eu falei assim, gente, eu não tô grávida. Aí eu ouvi o texto da misericórdia. Ajoelhei assim, chorei e falei, Jesus. Aí era na hora que as irmãs falam pra gente conversar com Jesus e pedir pra ele, né? Se for o que a gente quer aconteça, se não for, que ele nos deu pelo menos um sinal. Desse jeito. Eu fiz isso, ajoelhei no chão, chorei. Eu tava com as pradas de pau na mão. Chorei e pedi pra Deus. Falei assim, Deus, se for, o Senhor me mostra. Gente, eu acho que não deu nem 10 minutos, a minha menstruação desceu. E ela tava prevista pra descer dia 12. E ela não erra o dia dela descer, não. E o jeito que eu tava ansiosa antes, mas eu já tava mais tranquila. Porque depois que eu joguei as coisas tudo fora, eu já tava mais tranquila. Era pra ela atrasar. Ela adiantou. Isso é Deus, não é Deus, Jesus, Espírito Santo. Não adianta, não adianta. É a tríade, não adianta. Eles não deixam, não falam, estão sempre comigo. E foi isso que aconteceu. E eu, assim, eu fiquei bem mal no dia. Eu fiquei assim, não conseguia nem falar, porque era TPM também, né? Aquela coisa toda, ainda tô. E aí você fica assim. Chorei, né? Óbvio. Mas eu entendi naquele momento ali que é tudo no momento de Deus. E pronto, acabou. Não tem conversa e não tem papinho furado, não. Então o negócio é ficar tranquila, né?
pegar com Deus sempre. E é isso. Essa é a minha experiência. Espero que muitas tentantes consigam o mais rápido possível, né? A gente fica tentando coisas e coisas, mas só do Vitor ter parado de fumar já ajuda bastante. E agora vamos ver aí nessa suplementação que ele tem que voltar a tomar, o ômega, ele tem que voltar a tomar todos os dias. É uma coisa que eu tenho que ficar mais alerta, assim, porque ele já é difícil de comer, ele é muito difícil de comer vegetais, essas coisas. Mas enfim, seja feita a vontade de Deus. E esse meu relato é minha experiência com teste de ovulação. Não deu certo, mas eu não acredito, não é culpa do teste, e nem minha culpa, nem a do Vitor, porque não teve que ser, gente. É isso.